No programa de hoje vamos receber Marcelo Ceneda para nos falar sobre olhos de ver e ouvidos de ouvir. No Momento Espírita teremos a mensagem Analfabetos de Céu. Jesus, em suas pregações, falou: veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Será que olhos de ver são os mesmos de enxergar? E ouvir é o mesmo que escutar? Não, não é o mesmo. Enxergar é completamente diferente de ver e ouvir diferente de escutar. Ouvir é um fenômeno fisiológico, escutar é um ato psicológico. Os mecanismos da audição podem ser explicados recorrendo-se à acústica e à fisiologia do ouvido. Mas a escuta depende de um objetivo que se fundamenta no interesse e no conhecimento prévio do assunto a ser averiguado. Por isso, podemos ouvir sem escutar. Basta que não prestemos atenção ao que nos estão transmitindo. Desta forma, perguntamos: será que sabemos escutar? Será que sabemos enxergar? Este é um assunto de fundamental importância, porque todo relacionamento se baseia em saber enxergar e escutar. Sobre isso, vamos conversar com Marcelo Ceneda depois do Momento Espírita. Numa escola de ensino fundamental, uma menina de 7 anos faz um desenho de uma paisagem com tintas coloridas. Era a tarefa do dia na aula: pintar um lugar onde eles gostariam de estar. A menina se esmerou com a palheta de cores e produziu empolgada sua obra de arte. Ansiosa, levantou-se da cadeira e foi mostrar à professora. Ao ver a pintura, a educadora notou algo estranho já de súbito. Disse baixinho muito bem para incentivar a criança. Fez um carinho e pegou o desenho em mãos. Os trabalhinhos seriam expostos no outro dia no mural da escola. No intervalo para o lanche, a professora não se conteve. Pegou o desenho e foi mostrar às outras que se encontravam na secretaria da escola. Ela queria uma opinião sobre aquilo. Algumas delas eram mais entendidas em psicologia infantil e, quem sabe, poderiam ajudá-la a decifrar o que estava pintado ali. O que será que ela quis dizer com isso? Isso deve estar mostrando algum sentimento, algo que ela tem guardado? O que será? As amigas de profissão não souberam dizer. Algumas disseram que não era nada, que não deveria se preocupar, mas ela estava encafifada. Voltou à sala de aula e resolveu que, ao final do período, iria conversar com a menina e perguntar a ela o que significava. Chamou-a então com discrição à sua mesa e perguntou com a pintura na mão: querida, você pode explicar algo para mim? A criança acenou com a cabeça. Se o céu é azul, por que você desenhou um céu cor-de-rosa? Mas o céu não é azul, professora, respondeu ela com educação. Quem diz que o céu é azul é analfabeto de céu. Ontem, no final da tarde, o céu atrás de minha casa estava assim, rosa. Esses dias vi um céu laranja. À noite ele é sempre preto ou azul escuro. Mas de dia ele pode ser cinza claro, cinza escuro, vermelho. Sabe, uma vez vi uma tempestade tão grande no céu que ela chegou a pintar o céu de verde. Não é todo mundo que acredita, mas eu vi, era verde. A menina fez um verdadeiro discurso sobre as cores do céu, deixando boquiaberta a professora desatenta. Ela nunca havia parado para pensar nisso. Aceitou tão facilmente a verdade, o clichê de que o céu é azul, que acabou esquecendo a variedade de cores possíveis no zimbório terreno.
Percebeu então como as crianças têm uma sensibilidade admirável e que muito tinha a aprender com elas. Com certeza, na próxima vez, antes de achar que possa existir algum problema numa criança, iria se analisar para perceber se não era sua sensibilidade que precisava de escola. Toda criança é especial e merece ser tratada como tal. Da mesma forma como nem sempre o céu é azul, cada criança tem suas particularidades e os educadores precisam estar atentos a elas. Não se pode usar uma mesma fórmula, um mesmo padrão de ensino ou educação no lar para todas as crianças. Faz-se necessário ajustes, adequações, atenções individualizadas. Todo o céu é belo, mesmo sendo amarelo, rosa, vermelho ou negro. Analfabetos de Céu é o título desta mensagem que está no CD número 13. Adquira os CDs, livros e DVDs pelo site momento.com.br. Está conosco Marcelo Ceneda, palestrante espírita da cidade de Londrina. Olá, Marcelo, é uma alegria muito grande ter você no programa hoje. Jesus recomendou: quem tem olhos de ver, veja. Qual a importância desta recomendação de Jesus nos dias de hoje, Marcelo? Olá, Ivone, é uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. Uma satisfação muito grande para comentarmos um item do Evangelho que nos dias atuais se traduz de uma importância muito grande. Como nós todos temos tido notícias, a Terra está passando por este momento de transição, em que estamos deixando o contexto de mundo de provas e expiações para o plano de regeneração em que o bem predominará. Naturalmente, esse processo todo se dará gradualmente, gradativamente, como tudo em a natureza. Mas nós precisamos ter olhos de ver, porque em geral nós, pela nossa inferioridade, temos a tendência de nos atermos mais aos aspectos negativos, aos aspectos problemáticos, a vislumbrarmos o senão em tudo o que acontece. E nós, ao desenvolvermos, ao nos propormos a termos esses olhos espirituais para enxergar esta transição que já está acontecendo, então vamos ter ocasião de perceber as muitas belezas que já estão acontecendo, os progressos notáveis na área da ciência, da tecnologia, do progresso social. E aí, em havendo essa percepção, nós, naturalmente, seremos colaboradores mais ativos nessa proposta e poderemos cumprir a responsabilidade que nos cabe. Então, a importância de termos olhos de ver é para que nós façamos a parte que nos é devida. E isso se dará de maneira muito mais fácil se nós conseguirmos enxergar as infinitas bênçãos que temos todos os dias. O que exige uma posição de otimismo, não é? Qual é o vínculo de olhos de ver e otimismo? O cristão verdadeiro, especialmente o espírita, tem o dever de ser otimista. O otimista, ele tem o compromisso de se considerar como instrumento do Cristo, onde está. Então, nós assim vamos saber que tudo o que está acontecendo está dentro de uma programação estabelecida anteriormente. E o progresso está se apresentando, está acontecendo. E nós temos que ter aquela alegria, aquela satisfação de sermos colaboradores desse progresso. Então, aquela satisfação, aquele otimismo do bom trabalhador que se alegra ao ver o trabalho sendo executado. É esse otimismo que é importante. Então, não é aquela visão simplista que já está tudo pronto ou não querer ver a dificuldade.
vemos a dificuldade, mas nos alegramos pela oportunidade de contribuir para que o bem se estabeleça. Marcelo, às vezes dá a impressão que se nós abrirmos os olhos, né, nós vamos nos deparar com muita maldade e perturbação. É assim? Muitas pessoas às vezes fazem de modo jocoso, né, numa brincadeira, falando assim, vou colocar óculos cor-de-rosa, vou colocar óculos verdes, que aí eu vejo tudo, né, com a cor da esperança e assim por diante. Então não é confundir ingenuidade com otimismo. É muito importante que nós tenhamos a percepção dos problemas, que nós saibamos realmente as dificuldades que existem, mas que também temos a lucidez de perceber que essas dificuldades são uma etapa necessária da semeadura que nós mesmos fizemos no passado. Mas o processo de renovação está acontecendo e para que ele aconteça é fundamental ter otimismo, porque nenhum trabalho bem feito será realizado com pesar, nenhuma realização será bem-sucedida com desânimo. E nós que temos essa compreensão da vida espiritual, nós temos a eternidade à nossa frente, sabemos que uma encarnação é um instante apenas nessa jornada, então nós temos o dever de sermos otimistas, sabendo que iremos nos defrontar com as dificuldades, mas aquela alegria do trabalhador sincero. Os bons espíritos, os espíritos superiores, os missionários, sempre guardaram aquela alegria da paz da consciência, mesmo trabalhando em locais difíceis, em locais onde há extrema pobreza, em dificuldades de penúria constante, mas a paz interior que eles já possuíam lhes proporcionava e proporciona aos que estão na atualidade encarnados essa satisfação, esse otimismo de contribuir mesmo nos momentos mais difíceis. Mas, Marcelo, vendo, né, principalmente os noticiários que divulgam tanta coisa ruim, tanto coisa negativa, negar todo esse noticiário não seria uma ingenuidade da nossa parte? Negar, claro que seria ingenuidade. Por outro lado, é também ingenuidade nós termos acesso a qualquer tipo de mídia, seja a televisão, o jornal, a internet, o telefone celular, e nos desconectarmos dos propósitos superiores com a ilusão de que ali já está sendo apresentado algo de mundo evoluído. Isso também é ingenuidade. Muitas vezes as pessoas dizem assim, vou esparecer um pouco, e de modo bem despreocupado liga a televisão. Isso é ingenuidade. Por quê? Aquela programação estabelecida ali não foi realizada por alguém com compromissos morais. Como nós estamos ainda num processo de transição, salvo honrosas exceções, a maior parte da programação só tem como objetivo principal a ter a atenção do telespectador de qualquer forma, não exatamente com algo moralmente superior. Então, é ingenuidade nós não querermos ver o que está com problemas hoje em dia, mas é também ingenuidade vislumbrar que tudo o que está sendo passado ali se apresenta dentro de uma ótica equilibrada. Basta que nós observemos os noticiários noturnos, que são os de maior audiência, em sua ampla maioria, eles apresentam as situações mais drásticas de modo assim exagerado, de modo exorbitante. Então, claro que nós temos que ter notícias de que houve determinado acontecimento indevido, que houve um crime de alguma importância, mas apresentar o cadáver, apresentar as marcas de bala, isso é uma exploração da desgraça. E se nós estamos ingenuamente desguarnecidos quando observamos isso, nós vamos ficando com a impressão
de que a situação está fora de controle, o que é inadmissível para o cristão verdadeiro. E tira a esperança, né, Marcelo? Tira a esperança. Há um livro extraordinário de um canadense radicado nos Estados Unidos, né, que é Steven Pinker, chamado Os Anjos Bons de Nossa Natureza. Apesar de anjos no título, não tem qualquer conotação religiosa. E nas suas 1087 páginas, ele demonstra em vários parâmetros que a humanidade está em um dos seus momentos mais pacíficos. E no início da obra, ele se dedica a explicar que isso custa a ser passível de acreditarmos, porque a mídia explora de modo exorbitante a desgraça. Há um jargão da mídia que diz: boa notícia não é notícia. Então nós temos que ter também a maturidade de saber que a desgraça é superexplorada na mídia e filtrarmos o que nos é apresentado, extrairmos o que é necessário e não nos contaminarmos com tanta perturbação. Termos a notícia, mas não nos fixarmos nos exageros de toda sorte. Dentro da doutrina espírita, há um compromisso com os olhos de ver? Há um compromisso muito maior. A nossa responsabilidade é gigantesca, porque somos conhecedores da realidade espiritual. Sabemos que estamos aqui de passagem e que uma existência física é 1/1000 de segundo na nossa jornada infinita de evolução. Sabemos que o progresso é uma lei de Deus, lei de progresso. Allan Kardec estudou muito bem esta parte na sua codificação. Então nós, muito mais do que os nossos demais irmãos de jornada terrestre, temos o dever de enxergarmos com clareza, de termos olhos de ver os aspectos extremamente favoráveis que já contamos hoje, para que sejamos bons exemplos onde estivermos inseridos, para que essa renovação moral se apresente de modo rápido, como é desejo de Jesus, o nosso governador espiritual. Então, muitas pessoas materialistas ou pessoas que não têm a compreensão da reencarnação, da pluralidade das existências, essas outras pessoas podem certamente ter mais dificuldade em entender os senões do nosso cotidiano. Mas nós sabemos que tudo atende a uma programação muito bem estabelecida. Então temos que ser esses caminheiros que vão com seus archotes da razão, da fé raciocinada, clareando o caminho para os demais. Isto significa, Marcelo, que nós só iremos alcançar uma visão mais ampliada nos mundos superiores ou quando estivermos em condições melhores? De forma alguma. Nós podemos alcançar essa visão superior onde estivermos, desde que tenhamos essa compreensão verdadeira, maior da vida, desde já. O mundo superior ou mundo inferior é muito mais um estado de consciência do que um local, seja geográfico, seja no universo. Certamente, os grandes missionários que tivemos aqui na Terra, como Jesus, ele não ficou fora da sua condição de espírito mais elevado que já esteve entre nós, porque estava encarnado. São Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa, o nosso Chico Xavier, todos esses, apesar de estarem inseridos no contexto limitante da matéria, certamente permaneciam com a sua consciência em esferas superiores, porque é uma condição vibratória. Os espíritos evoluídos, que regularmente visitam as zonas trevosas em missões de auxílio, continuam sendo espíritos evoluídos, certamente se confrangem por aquela paisagem de sofrimento, mas permanecem com o seu equilíbrio, com a sua satisfação íntima de estarem colaborando para que o reino do Cristo se instale na Terra. Nós estamos inseridos numa convivência, não é? Uma convivência muito grande. E temos que observar o próximo também. Após nós abrirmos os nossos olhos, é possível como abrir os olhos dos outros para essa contribuição mútua de um ao outro?
a estratégia mais útil nos foi passada, claro, por Jesus, pelo exemplo. Então Jesus nos conquistou a todos, Jesus arrebata os nossos sentimentos para uma condição superior, porque a sua conduta foi um convite de amor infinito. Então, quando nós tivemos também essa proposta de querer despertar alguém que nos seja caro, de querer contribuir para que outras pessoas se alegrem pela nossa proposta espírita cristã, vamos cuidar muito da nossa conduta, do nosso exemplo, porque a palavra esclarece, mas é o exemplo que arrebata. E nós estamos muito vinculados aos nossos entes queridos, ao nosso ambiente mais restrito, à família, né? E como que nós podemos lidar com os nossos entes queridos, entes amados, que relutam em não enxergar a vida sob o prisma espiritual, que tem uma visão mais materialista, que nós sabemos que é o que tanto dificulta, não é? Esse contexto é muito importante, Ivone, porque, como falávamos há pouco, nós nos alegramos, né, nos preenchemos de tanta felicidade, tantos momentos benfazejos com a doutrina, com o Evangelho, com as lições de Jesus, e certamente ansiamos para que os nossos entes queridos partilhem desse banquete espiritual conosco. Mas precisamos compreender que tudo em natureza segue uma ordem gradativa. Muitas vezes, aquele ser amado reencarnou para ter nesta existência física um seu primeiro contato, para que seja feito o preparo do solo, o início da semeadura. E agora a germinação, o crescimento, o florescimento, os frutos, a colheita, naturalmente vão requerer algumas encarnações. Então é uma certa imaturidade nossa nos inquietarmos, porque a programação que os benfeitores estabeleceram para aquele nosso ente querido talvez tenha sido para 5 encarnações, 8 encarnações, e nós já estamos ansiosos, agoniados, imaginando por que aquele ser amado não tem a percepção maior que nós gostaríamos. E os benfeitores, ao constatarem essa nossa inquietação, devem pensar: nossa, mas está tudo indo tão bem. Ele está fazendo o Evangelho no lar, ele frequenta algumas palestras, ele já não está praticando o mal, está tudo seguindo a programação estabelecida. Então, além do nosso exemplo, da nossa conduta, que é o mais importante, porque o nosso maior compromisso aqui é o progresso moral individual, vamos orar muito por aqueles a quem amamos, vamos confiar que, se a terra for bem preparada, a semeadura for feita corretamente, Deus proverá o restante. Marcelo, nós agradecemos as suas colocações que nos estimulam ao otimismo, né? Porque nos dias de hoje é muito importante que nós tenhamos e transmitamos também o otimismo às pessoas, não é? Muito obrigada. Eu que agradeço, uma grande alegria. Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.